E aí, tudo bem com você? Bem, me ouve bem? Deixa eu Mais um bate-papo de papoterapia, né, Márcia? Vamos trocar algumas ideias sobre terapias. Isso. Para quem não me conhece, Márcio Iga, terapeuta de São Paulo, capital, especializado em algumas terapias como constelação familiar, radiestesia cósmica, reiki, psicoterapia reencarnacionista, mais voltada para o autoconhecimento. Essa é a minha breve apresentação, Márcia. Show. Para quem entrou e não me conhece, eu sou Márcia Barbosa. Atualmente trabalho com, com coaching e com círculos de mulheres, no desejo de que mais mulheres despertem para a força interior delas, né? E é isso. E aqui buscando aprender, buscando desenvolver autoconhecimento e desenvolver essa força em mim também, essa força interior, né? E venho nessa jornada aí e tendo a honra, o prazer, Papai do Céu é muito generoso com todos nós, né? E me dando a honra de ir me conectando com pessoas que estão com um conhecimento muito mais acima que o meu, graças a Deus, e o IGA é um desses presentes que o universo trouxe aí, de conexão. A minha irmã Maristela, que também é minha terapeuta reencarnacionista, que me apresentou o Márcio Iga, e aí a gente vai fazendo essa corrente, né? Não vou chamar de corrente, não, esse ramalhete assim, de flores perfumadas, e convidando outras pessoas para vir para esse processo de despertar a consciência para ser mais em paz e mais próspero, né? Vamos, como é que você quer tocar isso? Oi, Ângela, boa noite. Você quer tocar já começando com as perguntas ou você quer fazer uma explanação e... Oi, Gustavo. Gratidão nossa, E Márcia. Vamos fazer o depois... seguinte, então. Ó. Toda pessoa que chega no consultório, eu faço uma pergunta básica. A primeira pergunta que eu faço no consultório. Então, vamos supor que a Márcia chegou no meu consultório para fazer um tratamento com constelação familiar. Então, eu vou chegar para a Márcia, tem as apresentações e tal. Eu chego e pergunto, Márcia, quem és tu? Quem é a Márcia? O que você responderia, Márcia? Pergunta básica. Quem é a Márcia Barbosa? Hoje, eu estou uma mulher que quero me conhecer mais. Hoje eu me definiria assim, que quero ficar mais em paz comigo e com o resto. Então, Márcia, eu vou fazer a minha apresentação, tá? Eu sou um ser de luz, na essência, que estou hoje encarnado como Márcio Iga. Então, esse seria a minha configuração atual. Então, mais uma encarnação que eu estou vivenciando como Márcio Iga, ou seja, não sou esse personagem. Eu estou representando esse papel nessa encarnação. Mas quem eu sou, na verdade, eu sou um ser de luz na essência. E isso é transformador, né? Porque pensa bem, a gente fica pensando assim, eu quero melhorar, o dia que eu evoluir, aí quando tem esse conceito novo, né? E que é uma certeza, que você já é um ser de luz, nossa, que a gente precisa ir tirando umas camadinhas, né? E tirando umas camadinhas para todo esse brilho vir à tona. Isso é muito bom, gente. Quando eu comecei a escutar isso, eu me senti consolada, sério, de entender que eu não sou só sombra, eu também sou luz, e eu sou muita luz aqui para ir tirando essas camadinhas que às vezes me causa tristeza, estranhamento com outras pessoas, e poder vir à tona todo esse ser tranquilo e em paz, né? Então, o que acontece, né, Márcia? As pessoas já chegam falando nome, profissão, títulos, os rótulos, né? Já chega apresentando como sendo os rótulos. Casada. Isso, como se fosse aquilo, a essência da pessoa, e não. E aí chega no final, a gente começa a conversar tal, e a gente fala, olha, então, qual que seria a sua definição? Seria, eu sou um ser de luz, que estou hoje representando esse papel, né, nesse teatro da vida, para mais uma encarnação para quê? Para evoluirmos. Evolução espiritual, evolução de ego, seja lá o que for. Estamos aqui para sermos seres humanos melhores. E aí, Márcia, quem quiser fazer pergunta, o pessoal digita, como é que a gente faz aí?
Tá tudo de improviso, né? É, Tudo ao é, vivo, sem ensaio, sem é. script. Quem sabe faz ao vivo. Sem escrito e é bom porque sendo espontâneo flui mais, né? Gente, vão fazendo perguntas, porque no convite que eu fiz num grupo, numa lista de transmissão, eu coloquei para as pessoas o seguinte: de repente você está se sentindo angustiado, pensamento acelerado, ansioso, depressivo, sei lá, com muita raiva. Que pergunta que você teria para fazer para um terapeuta com relação a isso? Uma dica de como é que você pode lidar melhor com esses sentimentos e pensamentos, com esses estados emocionais. Então, quem tiver aí alguma questão para colocar, faz a pergunta, eu vou lendo aqui e o Iga vai respondendo de acordo que forem surgindo as perguntas. Fiquem à vontade para fazer as perguntas. Enquanto isso, Márcia, você vai aí falando alguma coisa, a gente vai trocando algumas ideias aí para como que funciona uma sessão de terapia. Basicamente, toda a terapia, né, Márcia, para a espiritualidade é outra coisa também. Se a gente não levar em conta, se as pessoas que vierem ao consultório não levar em conta a espiritualidade, fica meio complicado. Então, espiritualidade independente de religião. Se é espírita, se é evangélico, se é católico, se é judeu, não importa. Não importa a religião, e sim a espiritualidade. O que é a espiritualidade? É o nível de consciência, para que nos tornemos seres humanos cada vez melhores. Esse é o objetivo da nossa encarnação, né? Sermos cada vez melhores, evoluídos. Isso. Gente, vou repetir aqui porque já entrou mais gente, né? Façam suas perguntas. Você está vivenciando alguma dor emocional no momento? Faz a pergunta. Você está com pensamento acelerado? Tá muito apreensivo, ansioso, depressivo, com muita raiva? Coloca aí tua pergunta. De repente você quer saber assim, como é que eu lido com uma crise de ansiedade? Né? Coloca aí sua pergunta de boa, ou de repente não é você, é um amigo seu, coloca aí peraí, que eu mexi aqui. Coloca aí a sua pergunta. Bom, eu vou falar do seguinte, fala um pouquinho para nós sobre a questão da rejeição, que é um sentimento, é, é uma dor emocional que 99% da humanidade experiencia, eles não sei nem se é só 99%, e que causa muito sofrimento, né? O que você fala para nós sobre a questão dessa dor, da rejeição? Como é que a gente pode lidar com isso de uma forma mais conscienciosa, mais tranquila, sem que a gente queira, sem que a gente fique se... Porque tem dessa, a pessoa se sente rejeitada, depois ela ainda acha uma culpa para ela, uma justificativa para ela ser rejeitada. Mas também fica com raiva da pessoa que a rejeitou. Como é que a gente pode cuidar desse sentimento de rejeição para que passe toda essa coisa, de se sentir culpada, de querer se indispor com quem rejeitou? Bom, Márcia, a primeira coisa básica é a gente ter o autoconhecimento. Quem nós somos? A gente é um personagem, a gente é um ser essencial. O que a gente é? A gente é tudo isso. Somos um ser essencial, um ser de luz, somos um corpo físico, um corpo mental, um corpo emocional e um corpo espiritual. Ou seja, somos 5 corpos. E aí a gente tem que conhecer parte a parte, né? Quem é o nosso ser físico? Quais os nossos sistemas? Como funciona a nossa anatomia, a nossa fisiologia? Isso é importante saber. As nossas emoções, como é que funcionam as nossas emoções, os nossos sentimentos? E o nosso mental, como é que funciona o nosso racional, o nosso inconsciente, o nosso consciente? E o espírito? Para que serve o espírito? Então, primeiro de tudo, a gente tem que se autoconhecer. Conhece-te a ti mesmo, e o maior ignorante é aquele que não se conhece. Então, primeiro de tudo, a gente se autoconhecer. E aí a gente vai lidando com cada corpo, físico, mental, emocional, espiritual, até chegar no ser de luz. Na verdade, o ser de luz é quem comanda todo o processo. Então é importante ter essa consciência. Somos seres de luz em evolução humana. Ou seja, somos seres de luz passando por uma experiência física, mental, emocional e espiritual. Então esse seria o básico, Márcia. Excelente. Tem uma pergunta aqui, ó. Gostaria, a Karina Fonseca coloca, gostaria de saber como eu consigo lidar com minha ansiedade. Sofro muito.
Vamos lá, Márcia. Ansiedade. O que é ansiedade? Geralmente, a ansiedade é a pessoa que vive no futuro. Ela não está no presente, no aqui e agora. Ela está sempre preocupada com o futuro. O que vai acontecer, né? E aí vem a questão do medo. Então aí entra a questão emocional, totalmente emocional. E aí acaba o quê? Afetando a parte física. Então é importante a gente saber como lidar com o físico, como lidar com o emocional, que tipo de sentimento afeta certos órgãos do corpo físico, por exemplo, que tipo de doença pode ocasionar. Então a gente tem importante ter esse autodomínio, né? Que somos co-criadores da nossa encarnação. Então somos responsáveis por essa encarnação, pela nossa vida atual. Então tudo que acontece conosco é responsabilidade nossa. O que acontece, né, Bárbara? As pessoas se vitimizam, né? Ah, eu sou assim por causa do meu pai, por causa do meu chefe, por causa do ambiente que eu vivo, a minha cidade é muito fria ou é muito calor. Então sempre está achando um culpado. Primeiro de tudo, assumirmos a responsabilidade. Por que eu estou sentindo essa ansiedade? Por que e para que eu estou sentindo isso? Então primeiro é se questionar. Eu não sei se a gente respondeu a pergunta da pessoa que perguntou aí, se foi satisfatório, precisa de uma explanação melhor. Quando você fala da questão do vitimismo, de quando a gente se vê como menor, como coitado, tem uma questão muito preocupante que é assim, quando eu me coloco como na mão de alguém, o outro que tem poder sobre mim, o outro é culpado, não sou eu. Em situações que acontecem, em desentendimentos, em brigas, em relações, né, que a gente estabelece, quando eu coloco que só o outro é o culpado, e eu sou a vítima e o outro é o culpado, eu também coloco que só o outro tem poder, e eu não. E isso é muito complicado, porque como é que você vai sair de uma relação que de repente você considera abusiva se você não tem poder? Né? Então, a gente tem que olhar para isso, para nós. Né? Uma pergunta, Márcia. Quando eu digo que Qual a maior doença da humanidade? Qual a maior doença da humanidade hoje? Não é câncer, não é depressão, não é Covid, não é AIDS. Qual a maior doença da humanidade hoje? Aliás, sempre foi. Para mim Vitimismo. é o Exatamente. A vitimismo. maior doença da humanidade até hoje é vitimismo. Só que a maioria não se dá conta disso, né? Que isso é uma doença. Isso é uma doença, sim, gente. Essa questão da codependência, de se sentir sempre a vítima da situação, nunca se responsabilizando por nada, sempre tirando da reta, né? Desculpe a palavra, sempre tirando da reta. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Sempre o externo que é culpado. Então, a primeira coisa é não ser vítima da situação. Ser co-criador, né, da nossa encarnação, da nossa história. Primeiro de tudo, isso é básico. Eu vejo que assim também na questão da ansiedade, né? É buscar entender o que te deixa tão ansiosa e ir procurando aprofundar devagarzinho, aprofundar sem se cobrar tanto, aprofundar. Mas por que que nessa hora parece que eu vou infartar, parece que eu vou morrer? O que que a pessoa disse? O que que aconteceu? E vai buscando estratégias como respirar. Hoje eu vi um vídeo também no Instagram que eu amei. A terapeuta diz assim: primeiro, presta atenção nos 5 sons que você escuta no ambiente. Depois, presta atenção nas coisas que você sente fisicamente. Depois, presta atenção em quantas coisas você consegue ver ao redor. Porque você sai daqui de dentro da cabeça que está louca e você vai focando em coisas que trazem mais centramento, né? E a respiração, e aí você vai se acalmando, se acalmando. Mas isso é uma estratégia para o momento, mas para realmente você ir descascando essa coisa toda, é ir realmente buscando autoconhecimento e buscando entender o que me causa isso. É curar a causa, não só um sintoma, né? E a Lariane Caetano, ela coloca assim: como posso parar de me cobrar tanto? Bom, voltando a falar aqui da questão da respiração, né, Márcia? Primeira coisa, você está diante de uma situação difícil, né, diante de um dilema, né,
desespero, sei lá, ansiosa, com medo, primeira coisa é respirar. Parar, né? Aquietar a mente, aquietar o coração e dar uma respirada. Respira fundo por 3 vezes. E a gente fala respiração de 4 etapas. Primeiro você inspira o ar, dá um tempinho de 2 ou 3 segundos. Depois você expira o ar, solta. E depois dá mais um tempinho de 2 ou 3 segundos. Fazendo isso por 3 vezes, você já alivia. Você já oxigena o seu cérebro, as células já estão oxigenadas também. E aí o corpo físico já começa a funcionar melhor, o fisiológico, o emocional, o mental, o espiritual, tudo se equilibra. Só com uma simples respiração, por 3 vezes. Desculpa, Márcia, qual a pergunta mesmo? A Lariane Caetano colocou: como posso parar de me cobrar tanto? É a questão da pessoa, né, sempre estar querendo atingir a perfeição. A questão da perfeição. Então, perfeitos, a gente pode até ser perfeito em determinada situação, mas para a gente não ficar se cobrando tanto, então vamos buscar não a perfeição, mas sim a excelência. Então, a gente sabe que o nosso ser de luz ele é perfeito, ele é essência, ele é puro, ele é um ser assim totalmente desenvolvido, totalmente, né? Ele não precisa de se desenvolver, não precisa evoluir. Mas o nosso ser humano, né, a nossa personagem precisa de evolução sim. Então, a primeira coisa é não se cobrar tanto. Atingir a excelência, não a perfeição. O que é excelência? Você fazer o melhor que você sabe. Usar todos os recursos que você sabe, todos os conhecimentos para determinada situação, para fazer o melhor mesmo. Fazer o melhor. E o resultado é consequência. Então, não querer ser perfeitos, e sim excelentes. Já é uma grande coisa, uma grande evolução a gente querer ser excelente e não perfeito. Então vai ver que as coisas começam a andar melhor e as cobranças também começam a ficar menores. Não sei se a gente respondeu para ela. Se ficou alguma dúvida, é só digitar aí. Eu acredito que sim, mas eu deixo uma sugestão também, viu, Lariane? Porque a mim me ajudou muito, e cada um é cada um, mas é um livro que realmente ajuda muitas pessoas. A ler o livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Eu gosto muito desse livro, porque a gente nunca vai agradar todo mundo, né? O bacana é a gente ter coragem de fazer as coisas. E não ficar, e quando não dá certo, não ficar se chicoteando. Isso é uma autocrueldade, né? Lê esse livro, se você quiser, eu creio que também pode te ajudar. A Ângela coloca assim: eu estou depressiva, estou em tratamento com psicólogo, mas não consigo ficar bem comigo mesma. O que faço? Eu já gostei do fato da Ângela, que é uma querida minha, ter colocado eu estou. Porque tem muita gente que adota a doença, o mal, sei lá o que, e diz assim: eu sou, é nada, está, né? Então, e aí, Iga, o que você fala para ela do fato dela estar depressiva, num tratamento psicológico, mas não consegue ficar bem com ela mesma? O que ela Bem faz? colocado, Márcia. Ela está nessa situação, ela está vivenciando essa situação um pouco mais complicada. Ela não é. O que ela é? Ela é um ser de luz perfeito, em busca de evolução humana, né? O que é evolução humana? Evolução do ego, evolução do físico, do mental, do emocional. Então ela está passando por dificuldades. Dificuldades todos nós temos. Então o que seria legal para ela? Procurar uma terapia um pouco mais espiritualista, que mexa com as questões espirituais. Por exemplo, constelação familiar, a psicoterapia reencarnacionista, mesmo o reiki. O reiki já resolve, porque mexe com a questão energética também, né? Então a sugestão para ela é procurar um tratamento um pouco mais assim, que lide com a espiritualidade. Não é em questão religiosa, né? Repetindo que espiritualidade não é religião. Espiritualidade é você ter um nível de consciência mais apurado. E Ângela, eu tenho um grupo de WhatsApp, eu criei um grupo de WhatsApp há uns anos atrás chamado Eu Posso Mais. Eu quero até mudar esse nome. Não, deixa. Eu Posso Mais. E nesse grupo nós foi juntando, sabe, o universo juntou lá alguns terapeutas
de áreas diferentes e tem essas áreas e ali a gente vai colocando, a gente vai trocando figurinha, falando sobre autodesenvolvimento, sobre autoamor, autoaceitação. Quem quiser, me manda lá no direct um oi, que a gente também, eu coloco quem quiser lá nesse grupo também. Não é fazer terapia de fato, mas é ter um lugar para pelo menos a gente conversar de vez em quando sobre essas questões nossas, E aí, né? Márcia, tá? Eu vou deixar o meu WhatsApp também. Quem quiser entrar em contato, tá? Fique à vontade. A gente marca uma videoconferência, a Ah, gente troca algumas deixa ideias. assim. Então, vou deixar o WhatsApp aqui, tá? O IGA, a gente tem um instituto chamado Sofia Iga. Ele tem vários cursos também nessas áreas, né? Tem um curso qual que é o nome do curso que eu quero fazer? Então, Márcia, Vou fazer a partir de julho. Jornada do Ser Integral, da Célula à Essência. A gente está desenvolvendo já, Márcia, o módulo online, tá? Então, em breve, aí, acho que a questão de, E, sei lá, 1 mês, 2 meses no máximo, a gente vai estar lançando a plataforma do módulo online. Então, quem quiser fazer, show de se bola. tiver interessado, estamos aí à disposição, tá? Só entrar em contato pelo WhatsApp aqui. E vou falar um negócio aqui, a gente fica assim, não, vou fazer um curso de como fazer dinheiro, vou fazer um curso de como empreender, vou fazer. Gente, tendo uma coisa, nós não vamos fazer e ter enquanto a gente não ser. Então, foquem, invistam em curso, sim, para a gente aprender a ser. E a gente aprende, não é, nasci, mamãe me criou desse jeito, papai desse jeito, e pronto, eu fui para a vida e eu sou. A gente pode ir melhorando, aprimorando esse ser o tempo todo, e é maravilhoso quando a gente tem cursos que vão abrindo a nossa consciência. Poxa, então é por isso que eu me sinto rejeitada, então é por isso que de vez em quando eu sou tão raivosa. Então é assim que eu posso controlar melhor isso. Nossa, é a bênção. Vamos lá, que tem mais Bom, pergunta. Márcia, só complementando, tá? O Ah, maior investimento que a gente pode fazer nessa encarnação é o autoconhecimento, sem dúvida. É o maior investimento que você faz. E o resto é consequência, na questão financeira, sim. questão profissional, tudo é consequência do autoconhecimento. Se você se autoconhece melhor, você É, vai desvendando os mistérios aí da encarnação. Você tira de letra. sim. Vamos lá, Márcia. E, ó, bem-vindos quem chegou, a Karina Fonseca agradeceu. Nós que agradecemos, viu, Karina, a sua pergunta. A Silvânia da Magia Mesa Posta colocou: somos responsáveis por nós em todas as áreas, então, sim, né? A Realce colocou, a Realce é ai meu Deus, esqueci seu nome, minha flor, como é que pode? Depois eu lembro, daqui a pouco. Ela colocou depressão e ansiedade, qual que é o mais grave? Olha, gravidade, tudo que a gente está passando, a gente pode se considerar que é o mais grave. Então, uma coisa que está te incomodando, seja lá uma enxaqueca, uma cólica menstrual, a partir do momento que você está sentindo isso, passa a ser grave, né? Então a gente sabe lidar como? A gente primeiro olhar para o problema, perguntar por que e para que eu estou passando por isso? Seja lá ansiedade, seja uma cólica menstrual, seja qualquer sintoma físico ou emocional. É olhar para aquilo e acolher, né, Márcia? Porque isso não deixa de ser uma sombra. Qualquer dor que a gente sente é uma sombra. Então olhar para a sombra e não ignorar. A maioria das pessoas faz o quê? Ignora. Eu não sou assim, isso não me pertence e simplesmente joga embaixo do tapete. E não, temos que encarar de frente realmente. Então a primeira coisa para se autoconhecer é lidarmos com as nossas sombras, principalmente. Que é o nosso lado negativo, o nosso lado feio. Mas para que a gente tem que olhar para as sombras, encará-las? Para poder acolhê-las, né? E transmutá-las em alguma virtude, em alguma coisa positiva. Que é outra coisa que eu achei fantástico quando eu comecei a fazer terapia reencarnacionista, que é isso. É de não disfarçar o que eu tenho de ruim, de desagradável, mas de olhar para isso e realmente acolher, né? Assim,
eu acolho esse sentimento, né? Eu desejo transmutá-lo, mas eu acolho. Eu tenho, é meu, e eu vou cuidar disso. E não querer falar, não, eu não tenho isso não, né? Então, Porque aí Márcia, você nunca resolve olha se você só. não assume. A Era do Espírito, ela foi há mais ou menos 26 mil anos atrás, a Era do Espírito. O que é a Era do Espírito? É quando o ser humano se deu conta que ele tem um espírito. Então, isso foi há 26 mil anos atrás. Então, de lá para cá, quantas encarnações a gente já teve? Desde a pré-história, a gente era o Homo sapiens, a gente era o animal, começou a andar, né? A gente andava de quatro, começou a andar de pé, e a gente ficou ereto. Quantas bobagens a gente fez? A gente matou, a gente roubou, a gente fez vários absurdos. Então, até chegar à atual encarnação. Então, não ter vergonha. Todo mundo já fez bobagem. E a gente faz ainda. Qual o problema? O importante é assumir. Assumir, olhar para aquilo e não ficar se cobrando, ficar se automutilando por causa disso. Errar é humano, Sim. reconhecer o erro é divino. Vamos ver quem mais perguntou. A Patrícia, uma querida também, colocou: como faço para conter minhas emoções? Sou emotiva ao extremo e não sei como agir. Está ligada a esse fato do vitimado ou por conta de alguns melindres? Gostaria de buscar uma solução para isso. Bom, você percebeu, Márcia, que ela perguntou e já mesmo respondeu? A questão do vitimismo, é isso mesmo. É ver se você está sendo vítima da situação, sim ou não. E olhar para as sombras. Olhar com carinho. Por que eu estou sentindo isso? Para que eu estou sentindo isso? Não ficar se cobrando, ficar se julgando, né? Esse auto-julgamento também é uma coisa muito penosa, né? Uma coisa que acaba comprometendo toda a nossa encarnação. Então, olhar com carinho para dentro mesmo. Quais são as minhas sombras? Será que eu estou sendo vítima? Então, lembrando que somos co-criadores. Tudo depende de nós e não dos outros. Até porque quando a gente coloca, quando a gente começa a se sentir vítima e começa a pegar o chicotinho e ficar nos judiando, sendo cruéis conosco mesmo, a gente fica num nível de vibração tão baixo que a gente não acha forças para mudar a situação. Então, se realmente quer sair daquele estado de sofrimento e mudar a situação, tem que mudar a vibração. Não dá para ficar nela, né? E falo de cadeirinha, porque ontem me aconteceu uma coisa. Aliás, vem reverberando, contar uma historinha aqui, só para situar melhor. Começou uma situação comigo desde o dia 13 de março e veio se arrastando, e ontem teve um desfecho, e aí eu fiquei mal emocionalmente ontem e hoje, e remoendo, e eu o tempo todo, vem os pensamentos bem negativos e eu falo, mas eu não posso ficar nessa vibe. Vem de novo, mas eu não posso ficar aqui no lodo, no chão. E aí fui fazer meditação, estou fazendo um curso bem bacana agora e aí fiz a meditação e depois que eu terminei a meditação, eu falei assim, não, e aí Deus é perfeito, gente. Aí uma amiga querida, que eu não sei se ela está na live, falou assim, poxa, volta a fazer o trabalho que você estava fazendo, irararararará, porque a situação tem a ver com esse trabalho também. E aí eu falei assim, cara, realmente não dá para eu ficar aqui embaixo no lodo, me sentindo a vítima e a coitada. Eu tenho que assumir, isso aqui é minha missão, eu vou trabalhar e as trevas podem vir, querer bater e dizer não, você não vai para frente, que eu vou, porque meu pai é Deus, tem um punhado de amparadores encarnados e desencarnados e eu vou fazer esse trabalho. Depois que eu botei isso para mim, e eu já tinha feito a meditação, sabe? Eu senti assim, subi um pouco a vibração e acalmei o coração e a mente. Mas enquanto eu estava remoendo, fulano falou isso, Beltrano falou aquilo, fulano é ingrato, eu estava me sentindo muito mal, muito mal. Depois que eu assumi, opa, eu mando em mim, eu cuido de mim, essa é a minha missão e eu vou trabalhar, e meditei também, eu melhorei minha vibração. Então, a gente tem que saber, tem que buscar. Não sou exemplo de perfeição para ninguém, tá? Vou colocar bem claro aqui. Mas é que a gente tem que saber o que a gente está querendo fazer.
para que a gente serve? E aí vai fazer? E assumir, e seguir, continuar. A May Mandalas está perguntando, tem curso sobre mandalas terapêuticas? Mandala Não, mandalas terapêutica? terapêuticas não. Por enquanto, não. Ó, e a Ângela perguntou aqui, pede para ele explicar quem eu devo procurar. É de terapeuta, né? Tipo A que de disse. tratamento seria? Qual tipo de tratamento? Porque ela está passando por uma depressão, né? E ela não está se conectando muito bem com ela mesma. Aí você falou, né, de procurar outras terapias também, além de a psicóloga, os remédios e tal, também procurar uma terapia, né? E aí ela está perguntando que terapia que você sugere. Bom, uma terapia básica, assim, Mari, que eu sempre sugiro, é o Reiki. O Reiki ele é maravilhoso para deixar a pessoa equilibrada, né? Tirar ela daquela situação que ela está desesperada. Seria um pronto-socorro, na verdade. O Reiki seria ótimo para equilibrar a parte energética, a parte espiritual, física e emocional também. Uma dica é o Reiki, então. Aí, Ângela, uma dica valiosíssima, viu? O Reiki, então. Oi, Jace, Roberto. Renata, desculpa, Renata. Fugiu aqui, ó. É Renata, da Realce. Nilda, bem-vinda, boa noite. Gente, mais perguntas? Ah, tem sim. A Érica. O ato de se boicotar é um vitimismo? Pode ser, né? O que você acha, Márcia? Pode ser um vitimismo, sim. Dependendo da situação, pode sim. E também está ligado a uma baita crença de não merecimento, né? Não acreditar que merece as benesses do universo. E a questão das E merece, crenças Érica, porque limitantes, né, Márcia? Crenças limitantes é também uma coisa que pega muita gente, sabe? Eu não merecedor, será que eu posso fazer isso? A minha religião não permite, então é complicado. Crenças limitantes, olha, ela e o vitimismo tá... aquela história e a história de honrar também, né, dentro da questão da constelação familiar. Eu não fiz formação não, mas eu sou uma curiosa e cliente de constelação familiar. Mas eu fico vendo também a história de honrar, porque no processo, quando eu estava fazendo formação em coach, numa ferramenta eu me toquei que eu tinha receio de crescer mais na vida, porque eu já tinha um tanto mais, materialmente falando, eu tinha um tanto mais que meus irmãos. Então, se eu crescesse ainda mais, eu ia ficar muito distante deles. Era como se eu não estivesse honrando financeiramente, materialmente, meu pai, minha mãe e meus irmãos. Eu me toquei disso numa ferramenta de coaching. Eu falei assim, caraca. E aí, atrás disso, desse honrar o que a família não teve, a pobreza da família material e tarará, tem essas crenças também limitantes, né? Então, olha para esses seus boicotes e pensa assim, você está honrando o que a família não teve, não fez? E por outro lado, e as suas crenças limitantes? Por que você não acredita que você pode usufruir? Ser, fazer, ter, né? Acho bacana isso. Entra também a Boa autossabotagem, né, noite, Márcia? Roberto. Sim. Ó, a Patrícia disse obrigada pela atenção e esclarecimentos. Ah, Silvana, eu te coloco no grupo, sim. Érica, depois coloco, sim. Grazi. Gente, mais alguma pergunta? Vamos colocar, Tabita, boa noite. Vamos, a Ângela colocou valeu. Gente, quem está falando que quer entrar no grupo, coloca lá para mim, no meu direct, que quer entrar no grupo, porque eu posso esquecer, né? Que a gente vai conversando aqui. Gente, mais perguntas? Oi, Maria de Lourdes, sua linda, bem-vinda. Mais perguntas sobre
as dores da alma, e quem não as tem nesse plano de vida aqui, ansiedade, depressão, pensamento acelerado, procrastinar, sabe aquela pessoa que tem 1000 ideias assim, aquele cabeção maravilhoso, desenha tudo que vai fazer na vida, mas na hora de fazer, emperra. E aí? Fala disso para nós, Iga. Como é que você vê isso assim? Essa questão da pessoa que está sempre procrastinando. Bom, primeira coisa, né, Márcia? A pessoa alinhar o pensar, o sentir e o agir. E o falar também, né? Seriam esses 4 pilares. Sentir primeiro, depois pensar, depois agir ou falar. Mas o primeiro de tudo, Márcia, é Nossa, sentir. Só que as pessoas fazem o quê? Pensa primeiro, né? Coloca o ego, né? O cabeção que a gente fala. O cabeção para funcionar primeiro. O cabeção tomando a frente da situação, Márcia, vai dar caca. Por quê? Porque é o ego puro, né? Então o cabeção ele é cheio de querer ser o intelectual, ele quer ser o manda-chuva da situação. Então vamos colocar o nosso sentimento primeiro. O sentir, que é o coração. O coração sentindo, ele vai mandar essa informação para o cérebro, que é o pensar. E aí, tendo essa ordem, essa hierarquia de primeiro sentir para depois pensar, pode ver que o agir e o falar vai ser mais coeso. Então, uma dica assim para a gente alinhar esses 4 pilares. Colocou o pensamento primeiro, a tendência de dar errado é muito grande. Porque a pessoa não vai nem sentir depois. Será que eu preciso sentir ou já vou agir logo com o racional? Esquece o sentir. Então, primeiro de tudo, gente, é o sentir. É o coração, a voz do coração, a voz do silêncio, que é a voz do ser de luz. até porque quando a gente sente, o sentimento impulsiona a gente. O pensamento embaralha. Até porque quando a gente sente, é só a gente que sente. Quando a gente pensa, parece que vem 1000 coisas cruzadas que nem são nossas também, né? Aí assim, não, eu vou fazer. Aí já vem um pensamento assim, mas fulano é melhor que você, que é outra caca, é o tal da gente se comparar, não é? E nesse mundo digital de tanta imagem, de tanto. Ai, de que. De tantas coisas que as pessoas postam. Outro dia até postei uma série assim, quando fiz aniversário. Contei mais ou menos minha vida nos stories e aí eu coloquei escrito assim: agora imagine que eu tô na lona, caída, chorando, fracassada e tal. Falei, imagina, essa foto não existe, porque ninguém tira uma foto dessa e posta uma foto dessa. Pois é para você entender que eu sou normal. Então, nesse mundo de digital, de mídias sociais, que a gente vê tanta coisa maravilhosa, né? É o povo de lancha, tô falando mal, não, é uma delícia. É o povo viajando, o povo comendo coisas maravilhosas, o povo na praia. E aí a gente olha para a vida da gente e fala assim: nossa, eu não posso, eu não, nunca fui, eu não sei o quê. E aí vem as comparações, o sentimento de ser menos, né? Senhor, é muita coisa para a gente cuidar. Outra coisa, né? As pessoas podem perguntar, Ah, como é que eu sei que é o ser de luz que está atuando? Como é que eu sei que é o ser racional, que é o ego, né? Como é que diante de uma situação, quem que vai tomar o comando? É o ser de luz? É o ego? Geralmente é o ego, né? Porque o ser de luz não pensa. O ser de luz não tem parte racional. O ser de luz, ele só sente. Ele tem a intuição. Então, saber se é ser de luz ou se é o ego, se é o racional, é essa questão do pensar e do sentir. Simples assim. tem mais pergunta Vamos aqui. lá, Márcia. A Silvana colocou que ela procrastina muito. A Ivanete colocou muito bom. Silvana colocou, gente, que máximo esse aprendizado. A Sirlene perguntou, uma querida também, o que fazer quando temos que ir contra o que pensamos para não contrariar os parentes próximos? Boa pergunta. É o sentir primeiro, Márcia. Primeiro ela vai sentir. Diante da situação lá, o que o sentimento está fazendo?
como dizia o Gasparetto, nós somos o que sentimos e não o que pensamos. Então, quais os sentimentos que estão manifestando diante dessa situação? Em cima disso, ela vai pensar. E aí depois, como, né, em consequência, o falar ou agir e falar. Então, primeiro é o sentimento. O sentimento é importante. É a base, né? A base do nosso ser de luz é o sentir, é a intuição. Agora, quando ela fala aqui da questão, eu vejo aqui também, né, Sirlene, o medo de contrariar os parentes. Mas eu falo assim, é como você ter um espinho no dedo. Você tem um espinho e aí você fala assim, não vou tirar não, vou contrariar os parentes hoje não. Aí você deixa. E aí você deixa o espinho, aí acontece alguma situação, você passa ali numa coberta, em alguma coisa, dói. Você não tirou porque você não quer se posicionar com relação a eles. E aí você vai sentindo a dor por mais tempo, e aí vai juntando mais mágoas, e aí as coisas vão se complicando ainda mais. Quando você chega, tenta falar de forma tranquila, mas diga, né? Toma um posicionamento. É uma vez. Vai, de repente, criar um certo mal-estar, mas depois passa. Porque, na real, as pessoas costumam entender que aquilo ali é teu limite e que não é para passar dali. Mas a gente tem medo de se posicionar e o outro não gostar da gente, o outro ficar contra a gente, o outro nos rejeitar. Aí sabe o que a gente faz? A gente faz uma merda. Porque aí a gente vai ficando, desculpa, mas é isso mesmo. A gente vai ficando angustiado com a situação, angustiado, e a gente vai deixando o bicho da angústia crescer dentro da gente, da revolta, da raiva daquele parente, e não fala para ele. De repente se fala, um dia fica de tromba, fica ruim, mas depois ele entende, aquele ali é teu limite, ele tem que respeitar e acabou. E aí vocês ficam em paz, um entende a dança do outro. Bom, esse é meu modo de ver, sabe? Márcia, eu vou deixar uma sugestão, tá? Né? Como a gente vive como ser de luz. Sim. Então, assim, essa questão de ser de luz é uma coisa, assim, bastante, não digo complexa, mas requer alguns conhecimentos, né? Por exemplo, qual o nível de consciência dessa pessoa, qual a capacidade de luz dessa pessoa. Então, com a radiestesia cósmica, a gente consegue medir essa capacidade de luz, ou seja, o nível de consciência dela. Por exemplo, pessoas que não ligam para a espiritualidade, mas são pessoas que têm frequência que não adianta nem perder tempo com esses assuntos, que a pessoa ela não vai entender. Não vai mesmo. Então não adianta insistir. Então a gente já poupa esse tempo e essa energia. Então os seres que estão despertos ou despertando, né, que são as pessoas mais espiritualizadas, a gente dá uma seguinte sugestão. O ser de luz, ele não tem medo, não tem vaidade e não tem apego. Esse é o básico do ser de luz perfeito, o Filho de Deus perfeito, ou seja, somos centelhas divinas. Somos a perfeição conforme o nosso Criador, o nosso Pai. Então todos somos perfeitos, todos somos capazes. Primeira coisa, sem medo, sem vaidade e sem apego. Simples, né, Márcia? Teoricamente é simples. E sem apego. Sem apego, sem vaidade e sem medo. Teoricamente é simples ou muito simples, só que na prática não é fácil e nem muito fácil. Agora a questão é colocar na prática. Como é que a gente vai viver sem medo, sem vaidade, sem apego? O ser humano é baseado nesses sentimentos. Apego, medo e vaidade. E vaidade, Márcia, não é a questão, a pessoa é vaidosa porque ela está sempre se cuidando, está sempre se emperetecando, né? Isso não é vaidade, isso é se cuidar. O que é vaidade? Vaidade é você se preocupar com o julgamento do outro. Isso é vaidade. O orgulho perante o outro. O que o outro vai falar? O que o meu familiar vai falar se eu fizer isso, fizer aquilo? Isso é vaidade. Ou seja, preocupação com o julgamento do outro. Não é o se cuidar. Se cuidar é se cuidar. Você se cuida da sua higiene, da sua beleza, da sua parte, né, estética, isso é se cuidar. Isso não é vaidade. Vaidade é outra coisa. É orgulho perante ao outro. E tem uma frase que, para mim, eu tenho que usar como mantra, que eu realmente tenho assumidamente essa vaidade ainda de me preocupar com o que algumas pessoas dizem. Mas começo me preocupando e depois vou subindo aqui, nível de consciência, aí eu falar, deixa para lá. Mas o mantra dessa semana para mim, até tudo que aconteceu esses dias aí
O que eu penso é o que eu penso, o que o outro pensa é problema dele. Ponto. Né? Porque eu não dou conta de mudar nem a mim como eu quero, como é que eu vou mudar, como eu quero e preciso, como é que eu vou mudar o outro, Senhor? A Silvana colocou aqui, ó, exatamente, o pensamento vira uma confusão e vem o medo. Porque o pensamento vira um turbilhão, né? A Renata colocou. A Renata pergunta aqui, o medo faz parte da ansiedade ou da depressão? Das duas coisas, né? O medo está ligado à questão da depressão, à questão da ansiedade, a questão também do vitimismo, tudo está ligado ao medo. Então, uma dica aqui, Márcia, como é que a gente faz para lidar com o medo, com a vaidade e com o apego? Para lidar com o medo é a sabedoria. Sabedoria é o melhor antídoto contra o medo. Quanto à vaidade, humildade. E quanto ao apego, amorosidade. Então, lembrando que amor não é um sentimento. Amor é uma coisa muito além disso. Amor é uma essência. Seria um estado de espírito. Então, com mais amor, para combater amor... Peraí, vamos por ordem aqui. Sabedoria para combater o medo. Humildade para combater a vaidade. E amor para combater o apego. É isso mesmo. Que top. Muito bom. A Ângela colocou, Fernanda é minha comadre, Márcia. Ô, Fernanda, seja bem-vinda. A Silvana colocou, Márcia, o teatro da rede social. Quando eu falei, né, de todo mundo com a vida perfeita na rede social e a gente, de repente, começa a se comparar, né? A Eliane colocou perfeito, estou amando a live, a Sônia Guerra entrou, seja bem-vinda. Alma em Florescer entrou, bem-vindo. A Nilda colocou, como fazer quando em certas situações não aceita sua ideia ou algo bacana que você oferece só porque você deu a ideia, mas te copia. A outra coisa importante também, né? Essa questão do julgamento. A gente, por exemplo, essa pergunta que fizeram, a questão, se não aceita a minha ideia, é a questão de não julgar. Cada um tem um ponto de vista, né? E se a pessoa não aceitou a sua ideia, não julgá-la, querer, sabe, combatê-la em cima disso. Então, assim, a questão do não julgar também é importante. E porque tem um ponto de vista, não tem certo, não tem errado. Então, o que existe? Pontos de vistas diferentes. Um exemplo aqui, está um traficante de drogas. Para ele, essa profissão, entre aspas, é o certo. Para ele é o certo. Só que para ele é errado. Mas aí, como saber se é certo ou errado? São as consequências, né? Tudo tem uma consequência. O que você planta, você colhe. O que você faz é a lei da ação e reação. Simples assim. E outra coisa, né, Márcia? Não existe castigo divino. Deus não castiga ninguém, porque Deus não é juiz, ele não é julgador. Ele não está ali querendo tomar conta de todo mundo, não. Ele tem muito o que fazer. Então, cada um tem que cuidar da sua vida. O que existe são leis divinas. São leis divinas que são simples, que é ação e reação. O que você fez, seja uma coisa boa ou ruim, você vai receber de volta. Simples assim. Então, julgamentos são em cima das leis divinas e não o Criador. O Criador não julga ninguém. Ele é totalmente neutro. Mera opinião, tá, Márcia? Não, eu falo, né? Já fui muito julgadora, hoje eu ando cuidando de não ser tão. E eu vejo assim, quando a gente julga, a gente constrói muros. De repente a pessoa pode ser maravilhosa, você olhou para ela, taxou de metida, exibida, sei lá o quê, você criou uma energia que te separa dela e você pode perder a oportunidade de conhecer alguém fantástico, talvez, de ter a melhor relação de amizade com uma pessoa na vida que poderia ser com aquela que você julgou e criou essa barreira, né? Mas a frase mais besta que eu já disse na vida, que hoje eu falo, caraca, como é que eu já falei isso? É aquele assim, se eu estivesse no lugar da pessoa, ia fazer igualzinho. Porque você ia ter vivido o que a pessoa viveu, ter a mente que ela tem, a percepção de vida que ela tem. Então, assim, graças a Deus que a gente vai acordando que isso é muita bobeira, né? Graças a Deus.
A Aparecida Merino, boa noite. A Adriana colocou, sem apego é mais desafiador. Então, o que acontece, Márcia? As pessoas confundem apego com amor. Como saber se isso é apego ou se isso é amor? É simples. O apego, ele escraviza. O amor, ele liberta. Então, um exemplo básico aqui, tá, Márcia? Vamos supor, tá, Márcia? Você tem um filho de 18 anos, tá? Ele atingiu a maioridade. E o sonho dele é fazer um intercâmbio na Austrália, por exemplo, tá? Então, desde os 16 anos, ele está se dedicando a isso. Ele chegou aos 18, ele falou, mãe, estou indo para a Austrália, já fiz tudo, os trâmites aqui, estou indo para lá. O que uma mãe amorosa falaria, o que uma mãe apegada falaria? A apegada, diria, pelo amor de Deus, não! A amorosa, que bom, meu filho, que fantástico, você está realizando seu sonho. Simples assim, Márcia. Então a mãe apegada falaria o quê? Pelo amor de Deus, Sim. filho, como é que você vai se virar longe da mamãe? Você vai ficar longe? Você não sabe nem fritar um ovo, né? E a mãe amorosa, não, vai com Deus, meu Ainda filho, faz vai dar tudo chantagem emocional. certo. É, então a pegada vai fazer chantagem emocional. A mãe amorosa, não, vai com Deus, meu filho, vai dar tudo certo. E logo, logo está de volta. Estamos aqui de braços abertos para recebê-lo. Simples assim. É. Silvana, que eu diga, né, Silvana? Thaisa foi primeiro para os Estados Unidos, era para ficar um ano, ficou 2, aí depois voltou, já foi para a Alemanha, já está na Alemanha há mais de ano. Haja coração, né? Mas é bom ver ela crescendo, evoluindo. A Karina colocou aqui, queria saber como eu faço para lidar, como sempre ficar em cima do muro, eu faço para lidar, como sempre ficar em cima do muro sempre. Como deixar, né, de ficar em cima do muro sempre. Fico sem saber lidar com isso. Sempre quando tem um atrito no meu lar. Ela fica em cima do muro, então, quando tem um atrito no lar dela. Bom, aí a questão, né? Ficar em cima do muro, não se posicionar seria, né, Márcia? Tem situações que a gente tem que se posicionar sim, dar nossa Isso. opinião, né? Tem que opinar, não. Eu acho isso, eu acho aquilo. Tem que ter opinião. E situações que você não pode opinar mesmo, né? Não se pode se meter. Então, por exemplo, tá quebrando pau ali entre marido e mulher, né? Estão batendo boca, e você vai falar o quê? Né? O problema é deles, a gente não pode meter. Por quê? Porque a questão do não julgar. Aí a questão do não julgamento. O ser de luz perfeito, né? A essência não julga ninguém. Apenas observa e depois toma a atitude possível. A Silene colocou aqui, muito feliz e agradecida pela orientação. A Drica, a Adriana colocou, estou no caminho do desapego. Lá, Antônia, bem-vinda. Karina, bem-vinda. A Nilda colocou, amei. A Aparecida colocou, com certeza, o que se planta é o que se colhe. A Ângela colocou, meu mantra hoje, sou um ser de luz. Que Legal. Uhum. legal! Show! É isso. Ai, gente, a Silvana colocou, ai, gente, passei por isso aqui. Passei por isso aqui mesmo. Falei, vai e voa, minha filha, né? Quando a filha dela foi Sim. pro intercâmbio. A Nilda colocou que é uma mãe amorosa. E a Silvana colocou que ela agora está na França, que a Thaís agora está na França. Maristela colocou gratidão. Maristela, que é a minha terapeuta reencarnacionista, que gratidão, minha flor, tem me ajudado muito, né, a pensar, a sentir e conectar pensamento e sentimento para agir de forma mais assertiva, né? E isso tem feito diferença na minha vida. Autoconhecimento, né, Gratidão Márcia? imensa. Autoconhecimento é tudo. É o maior investimento que podemos fazer nessa encarnação é autoconhecimento, sem dúvida nenhuma. Sim, sim. Porque não adianta falar, eu vou fazer um curso de como fazer dinheiro.
Aí você não sabe se relacionar com as pessoas, você vai perder dinheiro. Eu, eu tive um concunhado riquíssimo. Ilha, onde é que é, meu Deus, no Rio de Janeiro? Ah, sei lá, mas assim, coisas muito que daria muito prazer e que chegava e ficava trancado no quarto porque não estava bem. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio emocional, buscar esse entendimento, buscar conhecimento cognitivo também, sabe? Para a gente poder viver essa vida com mais tranquilidade, né? Com mais amorosidade, com conexões com pessoas, em que a gente consiga respeitar o outro do jeito que ele é, nos respeitar do jeito que nós somos, né? Quem falou aí que se cobra muito, que agora eu não lembro, a gente aprender a se amar. Porque, na real, né, Iga, a gente está aqui para isso, né? Para aprender a se amar, Com né? certeza. Somos filhos de Deus perfeitos, ou seja, somos a criação, né? Em ação aqui nessa encarnação. Nós somos seres humanos maravilhosos. Pode ter certeza. Para a gente aprender. E aí, quando a gente começa a se amar também, a gente também começa a amar melhor os outros, né? Com certeza. É bem muito bacana quando o Iga fala da gente acolher as nossas feiuras, né, os nossos defeitos, porque quando você olha para um defeito e não faz conta que ele não existe, você olha para ele e fala assim, opa, isso é meu, incomoda, às vezes dói, às vezes machuca os outros, mas isso aqui é meu e eu ainda vou dar conta de transmutar isso. Quando você é capaz de olhar para os seus defeitos com mais tranquilidade, você também é capaz de olhar para o do outro e falar assim, ele também está carregando o dele. Aí a gente julga menos. Na teoria é fácil. Na prática não é fácil assim não, mas a gente está aqui para aprender, né? É um dos maiores desafios de autoconhecimento, Márcia, essa questão de olhar para o mais acolher. Isso eu acho que é a parte mais difícil, mais complicada, né? Então, a gente se conhecer pelo menos as sombras, principalmente as sombras. Porque da sombra você chega à sua luz, o seu ser de luz. Mas precisa da sombra primeiro. Então é a questão da dualidade, né? Então tudo é dual. E às vezes assusta, e às vezes dói, Dói, né? assusta, né? A gente Mas, fica com receio, fica com vergonha, mas faz parte. Tem que encarar de frente. gente, mais alguma Como é que a pergunta? gente está de tempo aí, Márcia? Estou sem relógio aqui. Bom, já deu 1 hora de live. Na verdade, já deu 1 hora de live. Na verdade, o Instagram segura quando tem participação, ele mantém por mais Sim. tempo, né? Quando não tem, aí de repente até cai. Mas eu achei bacana a participação das pessoas, né? Fazendo perguntas, né? Dando feedback, achei bacana. Muito bacana. E a gente espera que tenha contribuído com vocês, né? E as perguntas de vocês, para mim, também são importantes, porque eu fico aqui pensando, eu não estou olhando para essa questão que eu preciso olhar também. Então, Márcia, eu deixei meu WhatsApp aí no chat, né? Quem tiver interessado, só entrar em contato. Estamos aqui à disposição para falar dos cursos, das terapias. Coloca de De novo novo, aí tá? seu WhatsApp, que eu já passou. Coloca aí para quem. Por nada, Ângela. Oi, Érica. A Érica está entrando agora. Pode fazer pergunta, tá, gente? Estamos aqui. Gente, quem tiver alguma pergunta aí sobre essas questões de dores da alma, relacionamentos, né, podem fazer, fiquem à vontade, vamos aproveitar. Porque Falando afinal de sobre contas, gente, do jornada do ser integral da célula essência, você vai aprender a se autocuidar, você vai fazer uma autoterapia e daí vai vir muitas curas, tá, gente? Só em cima do autoconhecimento, algumas práticas individuais que a gente faz em nós mesmos, não deixa de ser uma autoterapia, aí vem muitas curas. Então, quem tiver
na live for aqui de São Paulo, né, o estado de São Paulo, aqui nas Cerezas, dentro de São Paulo. Estamos com o módulo presencial, começa agora dia 30 de abril. E o módulo online a gente está aí, né, formatando para que seja lançado em abril ou maio, mais tardar até metade do ano. Olha, fantástico. Invistam em vocês mesmos, né? Invista em si próprio. Não é perda de tempo. Eu vou aqui de novo, eu vou falar, reforçar isso. Eu estava desde o dia 13, né, até ontem, quando teve um desfecho. E ontem e hoje eu tive uma baixa braba de energia, fiquei mal pra caramba. E aí hoje, fim de tarde, quando eu fui ali para o curso que eu estou fazendo e comecei a fazer a meditação, uma meditação mesmo para se conectar ao eu superior, eu fiz, elevei minha vibração, fiquei mais em paz comigo e assim também, aí também falei, afastei aqui essa conversação dos outros, assim, o julgamento dos outros, né? De eu me importar com o julgamento dos outros. Então, olha como é importante esses cursos que trabalham esse nosso desenvolvimento, esse nosso eu superior. Isso é fundamental, gente. Isso é qualidade de vida. É menos remédio, tá? É menos doença, é menos atrito e é mais paz de consciência. Nossa, tem Qualidade de vida, né, palavras. Márcia? Isso não tem preço. Qualidade de vida. Ó, a Ângela colocou, foi importante para mim. Que bom, Ângela, nós ficamos Gratidão, Ângela. felizes. Parabéns, Márcia. Parabéns, Márcia e Márcio Iga. Façam mais lives como essa. Vamos sim, vamos combinar, Márcio, da Sim, gente com fazer certeza. uma live, um papo terapia por mês? Sim, 2. Estamos à disposição, Márcia. Só marcar, né? A gente combina direitinho e a gente vai se falando aí. Não, ótimo, ótimo. Gente, gratidão a todos vocês que compareceram, então, né? Patrícia também, a Renata também colocou, obrigada pela resposta, a Meire agradeceu, a Aparecida colocou, foi muito bom, gratidão. A Silvana colocou, quero fazer esse tratamento reencarnatório, é a terapia reencarnacionista, né? Dá para fazer online Silvana, eu também, estou tá, gente? fazendo e Dá tem pra me fazer ajudado. online. Tem me ajudado grandemente, viu? A ficar mais no prumo. Porque tem dias que a gente tá louca. E eu falo que o povo tem sorte que eu não mordo. Ai. Gente, então era isso. Iga, dá aí suas considerações Bom, finais. Márcia, minha xará, gratidão mais uma vez por esse convite. Estávamos trocando ideias sobre papo terapia, né, sobre autoconhecimento e estamos abertos para outros convites, né, 1 ou 2 por mês. Vamos deixar nas nossas agendas, Márcia, 1 ou 2 por mês. E quem tiver interesse, pode entrar em contato aí através do meu WhatsApp, marcar uma videoconferência. Será um prazer estar conversando com vocês. Gratidão, Márcia. Até uma próxima oportunidade, então. Ai, para você descanso. também. Tá. E gratidão, viu, por compartilhar a sua sabedoria conosco. Amém, Márcia. Gente, abraço, cheio de luz rosa, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.